Ok. Segundo estudo na carta aos Hebreus. Quem não pegou o primeiro estudo da semana passada, pode subir lá no YouTube, você vai encontrar. E o que nós falamos da semana passada? Sobre as controvérsias de quem é o autor, tá? Eu pesquisei antes e depois, essa semana, eu fui pesquisar de novo, e é muito interessante, porque todas as alternativas têm uma justificativa, tá? E agora, isso nós vimos no capítulo 1. Agora, a partir do capítulo 2, nós vamos ver quais são os subsídios que a própria carta deixa para eleger o autor. Se bem que isso não é tão importante assim, porque, na verdade, se você for comparar, é a mesma mensagem, não entra em confronto com nenhum livro do Canon, então é isso aí. Porém, nós podemos ver o quê? A linguagem que foi usada. Por isso que tem gente que não gosta de estudar o Hebreus, porque não entende. Por quê? A linguagem vamos dizer que é assim, o direito da Bíblia, tá? O vocabulário, ele é mais rico, e é uma coisa não usual, não é como a gente costuma usar, o coloquial, que você fala para que todo mundo entenda. O Hebreus não, seria no português clássico, só que não é português, né? Então, ele é do grego muito clássico. Por isso que não é, embora Paulo fosse muito culto, não é o mesmo estilo das outras cartas dele, tá? Então, nós vamos vendo aqui o que é. Mas o que importa é o seguinte, para quem que foi escrito? Para os hebreus. Oh, que legal! Que tipo de hebreu? Aqueles que estavam abandonando o caminho, porque naquela época o cristão era chamado de seguidores do caminho, porque não estavam aguentando a perseguição. Então, o que acontece? Chega uma hora que fica assim, uai, mas para que, se Deus é amor, se Jesus é o Messias, e se tudo depois a vida é em abundância, ok, agora a gente está sendo assassinados, que eles foram assassinados, né? E o que culminou foi a história do Nero, que o Nero, né, vocês sabem que ele era meio doido, né, e o que culminou para ter essa evasão, que é chamada da diáspora, que é assim, o povo saindo mesmo, em lotes, voltando ao judaísmo, foi que Nero, muito doidão, começou a matar os cristãos, pendurar nos postes, e fez uma noite que os corpos eram como tochas. Ele botou fogo nos corpos queimando para iluminar a cidade e para dizer, olha só o que nós fazemos com o cristão. Aí, a gente agora, do mundo moderno, nossa, mas que tipo de fé é essa? Ponha-se no lugar deles. Você viu a sua mãe ser morta dessa forma. Você viu o seu filho ser morto dessa forma. Você viu que você teve que fugir. Então você fica, gente, questiona mesmo. Até que ponto isso está certo? Era uma ideia nova que estava vindo. Então as pessoas ficam, até hoje em dia, tem gente que até hoje tem vergonha de falar que é crente. Olha que nós estamos numa época livre, o mundo no Ocidente, o cristianismo é super bem aceito, e, no entanto, ainda tem gente que fica constrangido, nós já fizemos até um chá sobre o 007, né? Que você é crente, mas você é escondido para ninguém saber. Imagina nessa hora. Nessa época, os países do lado de lá, é muito interessante você ver os testemunhos que o próprio Jesus está aparecendo, as pessoas, os muçulmanos, em massa, estão tendo visões do próprio Jesus. Então, por isso que a gente acha que o tempo está se esgotando mesmo, porque ele está aparecendo. Então, o que acontece? É até um plano de Deus realmente, porque lá eles estão cortando a cabeça. Você sabe, seu filho falou que ele é cristão, você manda matar, e acho que tá certo. Aí que nós vimos esse povo saindo. Então, o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele faz uma carta reafirmando todos os princípios do cristianismo. Então, vocês vão ver hoje que ele começa a falar de Jesus, dos anjos, por que Jesus tem a autoridade, por que ele foi identificado como o Messias, tá? Falando tudo isso, vamos lá, nós vamos fazer só o capítulo 2, porque ele é e eu acho que esse estudo nós vamos fazer separado por capítulos mesmo, porque o texto é muito rico nos detalhes. Então, vamos lá.
Primeira pergunta diz o seguinte: qual o conselho para que não nos desviemos do caminho? O caminho era o cristianismo na época e que hoje ainda continua, né? Então, aí o que o autor diz, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Bom, não tinha Bíblia naquela época, tá? Não tinha. Essa época que estava sendo escrito, as cartas, tá? Então, o que ele está falando? Vamos prestar atenção no que nós escutamos, porque nós ouvimos, tá? Para que não chegue no momento oportuno, você se desvie. O que é exatamente isso que eu sempre digo? Você não precisa, muitas vezes você não vai ter a Bíblia ao seu alcance 24 horas por dia, por isso você tem que ter aqui, ó. Você tem que ter as promessas guardadas na sua cabeça e no seu coração, para na hora do apuro, você não, eu sou filho da promessa, Jesus falou isso, e tá, entendeu? Então, é isso que o autor está falando. Presta atenção no que você escutou, porque ainda não tem material escrito, ok? E aí a pergunta 2 diz: em que podemos nos apegar para permanecer firme? É muito legal essa carta, porque é ótimo você falar com desviado. Se bem que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acho que alguém que entrou no Santo dos Santos, que realmente é convertido, alguém que provou da graça, larga a mão. Para mim, quem larga a mão é quem nunca foi convictamente. Então, o que eu disse? A minha preocupação sempre foi com os jovens da igreja, são os filhos do crente. Porque o filho do crente, ele foi criado na Bíblia, ele foi criado na igreja, criado na palavra, então ele não acha que tem pecado. Para ele está tudo certo. Não para pensar. E há muitas vezes os que nunca se desviaram são até menosprezados no meio, mas vamos ver que quem não desviou recebeu o mesmo ataque do que aquele que desviou, tá? Então, o que acontece? Aqui ele fala, o que você tem que fazer? Se apegar para permanecer firme, para você não desviar, não importa o que é que aconteça. Isso acontece só com quem teve uma experiência pessoal com Cristo. Esse ninguém tira. Então, nós vemos uma falácia, né, que diz que uma linha que diz que os apóstolos, eles mentiram, que Jesus não morreu na cruz, né? Inclusive naquele filme, esqueci o nome, depois eu lembro, que fala que Jesus desceu da cruz e ele não morreu. Então, eu te digo, veja bem, é uma mentira? Ok. Ninguém se anima a morrer por uma mentira sabendo que é mentira. Já aconteceu, nós lembramos, eu era pequena, a história do Jim Jones, que ajuntou uma seita, todo mundo se matou, ok. Isso é uma coisa, porque eles achavam que era verdade. Agora, os discípulos, os apóstolos, eles caminharam com Jesus, eles viram tudo. Você acha que se fosse uma mentira, eles iam deixar se matar? Eles foram, um arrancou cabeça, o outro foi jogado no tacho de óleo quente, não sei o quê. Por quê? Porque viu pessoalmente. Então, quem viu, quem permanece, quem já provou o Santo dos Santos, né? Tem até uma música que fala isso, em outro lugar não se encaixa. Então, o que é que nós temos que nos apegar para permanecer firme? Na palavra, na sua experiência. Eu lembro que o meu pai me chamou, eu tinha 13 anos, e ele falou assim, com aquela educação, aquela coisa assim, finesse, senta aí. Olha aqui, ó, Deus não tem neto. Não é porque eu e sua mãe somos salvos que você é salva, não. Então, se você não encontrar com Jesus, você vai para o inferno, tá? Pode sair. E aquilo ficou uau na minha cabeça. Eu entrei num desespero que eu orava e falava, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E eu fui me converter com 15 anos, tá? Mas até eu me converter, eu já tinha feito profissão de fé, eu já tinha batizado, eu sabia a Bíblia, um monte de coisa. Gente, criado na igreja, mas não era convertida. Então, nós temos que permanecer firmes nas experiências que nós tivemos. E eu convido você hoje. Qual foi a sua última experiência com Cristo? Foi lá no ano de 1970? Ok. E de lá para cá? Deus não mudou. Você não acha que Deus ainda quer levar você a um nível a mais? Então, se você está sentadinho no seu lugar, tudo bonitinho, não tá, ninguém te persegue, você acha que está fazendo bem com todo mundo, faz o meio de campo com todo mundo, alguma coisa está errada. Então, é hora da gente voltar até as nossas experiências, sabe por quê? O tempo está acabando.
Jesus está às portas, e a cada dia que você abre o noticiário, você fala, nossa, né? Então vamos lá. Em que nós podemos nos apegar para permanecer firme? Versículo de 2 a 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa contribuição, como escaparemos nós? Bom, aqui está falando dos anjos, tá? Então ele diz o quê? A palavra que foi falada aos anjos, a palavra permaneceu firme, mas a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O que foi? Quando os anjos se rebelaram. Aí você ouve assim, ai, o anjo não tem livre-arbítrio, só o homem que tem livre-arbítrio. Mentira, porque no começo de tudo lá, junto com Satanás, foi expulso 1/3 dos anjos, tá? Do céu. E que são quem? Quem são esses anjos? São os demônios que aparecem por aí, aquela turma de anjos que recebeu o quê? A punição. Eles eram anjos e eles foram desobedientes e receberam a justa retribuição, que é o quê? Sai fora, foram expulsos do céu, tá? Então vamos lá. Então, se aconteceu com os anjos isso, como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, com S maiúsculo, for-nos depois confirmada pelos os que a ouviram? Olha que legal! O Senhor falou, para você ver que esses aqui, o autor não era um apóstolo, porque ele está falando aqui, foi confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo. Quer dizer, os que a ouviram. Então, o autor não se inclui nesse grupo, tá? Que eles aqui ouviram diretamente. Vamos lá. Aí, a pergunta 3 no verso 3, o que mostra que o autor não viu a Jesus? Porque ele está falando na terceira pessoa. Mas pode ser uma forma de linguagem literária. Não é, porque senão ele estaria escrevendo toda a carta na terceira pessoa, tá? Não, ele está escrevendo pessoalmente e se refere aos discípulos como não juntos, tá? Vamos lá, mas também isso não importa. Pergunta 4. Nesses textos, qual é a prova de que os anjos não podem ser adorados e exaltados? Aqui, para você ver como é riquíssima essa carta. Fala de tudo. Vamos lá. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Gente, é muito legal, porque o autor menciona muito o livro de Salmos, tá? Então, os anjos, eles foram sujeitos a Jesus, foram sujeitos ao Senhor, tá? Bom, tu fizeste um pouco menor. Aí, ó, quando Jesus foi feito menor do que os anjos. Ai, mas Jesus foi feito menor que os anjos. Gente, ele foi feito igual a mim e a você. Então, aqui vem dizendo: tu fizeste um pouco menor dos que os anjos, de glória e de honra coroaste, e constituísse sobre as obras das tuas mãos. Quando Jesus, ele sai do céu e ele vem habitar entre nós, ele veio para se tornar como nós. E o grande barato desse estudo, dessa carta, é que é o quê? O autor mostra direitinho que antigamente, antes de Jesus vir, a Trindade era Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha nenhuma característica humana lá. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou. Ele ressuscitou e ele tinha a marca. Ele tinha a mão furada. Então, você pergunta, mas então no céu não vai ser o Espírito? Bom, a gente vai reconhecer de alguma maneira, porque depois que Jesus ressuscitou, a Trindade tinha participação humana quando Jesus esteve aqui. Então, abriu o caminho para o céu através do sacrifício dele. Então, o que é importante você ver que é isso. Tudo foi feito por ele. Todo, desde o primeiro projeto e a concretização, a morte, a salvação, ou a ascensão, o ressuscitamento, tudo foi feito com um propósito, que é o quê? Abrir de novo o contato entre o homem e Deus. Isso que chama religião, que é de religar. Não é que eu sou da católica, eu sou da universal, não. É a religação do homem com Deus só através de Jesus, ok?
Pergunta 6. Como foi Jesus feito superior aos anjos? Olha lá. Todas as coisas, tudo aqui é de Salmos, tá? Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou a todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Tudo está sujeito ao Pai. Tudo está sujeito a Jesus, porque ele é o único capaz de interceder. Então, sobre o governo dele, todas as coisas estão sujeitas. Então, o que aconteceu? Ele era superior aos anjos, desceu como humano, mas ele estava na criação, tudo foi sujeito ao nome dele, ok? E aí vem o 9. E vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus não precisaria morrer, porque Jesus é o Filho, faz parte da Trindade. E por que ele tinha que morrer? Ele teve que vir, assumir a forma humana e cumprir tudo isso. Então, ele chutou pedra, dedão na pedra, sentiu dor no dedão, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha sono, ele veio exatamente para ser digno e passar por tudo que nós passamos e mesmo assim continuar reinando, ok? Não, Deus teve que transformá-lo em humano para que ele pudesse nos apresentar. Por isso que nós vamos ver lá para frente que Jesus é o sumo sacerdote. O sacerdote é aquele que apresentava a Deus o sacrifício do povo. E Jesus, ele era o sumo sacerdote, que ele conseguiu apresentar a Deus toda a minha transgressão, todo o meu pecado, tá? Vamos lá, pergunta 7. O que fez Jesus ser o autor e consumador da nossa fé, nos chamando de irmãos? Olha como é legal. O autor começa desde o comecinho, dos primórdios, ele explica tudo. Então, o que ele está dizendo? A pergunta é, o que fez Jesus ser o autor e consumador da nossa fé? Vamos lá. Porque convinha, versículo de 10 a 13, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, Deus, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. Porque, assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, unicamente Jesus, por cuja causa não se envergonha dele chamar irmãos. Jesus, quando ele chamava os discípulos de irmãos. Nós vamos ver lá na carta de João, lá que nós estudamos até no chá fizemos chá virtual. Então, no capítulo 15, Jesus está falando e fala, e eu não vos chamo mais vocês não são servos, vocês são irmãos. Jesus colocou como o irmão mais velho. Então, Jesus veio como o unigênito do Pai. Ok? Até ele morrer, ele era o unigênito do Pai. Depois que ele morreu, sofreu pelo meu pecado, ele se tornou o primogênito. Sabe a diferença? Antes era só ele. Ele era filho e nós éramos criaturas. Depois dele, nós deixamos de ser criaturas, nós somos irmãos também. E ele fala, vocês são meus irmãos agora. Então, ele de unigênito, com a ressurreição, ele se tornou primogênito. E nesse pacote, vamos todo mundo lá, que foi por isso que tudo aconteceu, tá bom? Por quê? Assim, o que santifica, como são santificados, são todos um, tá? Por causa de não se envergonha de lhe chamar de irmão, ok? Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e a outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Isso aí são palavras que Jesus falou, tá? Então, tem que ficar bem definido na nossa cabeça isso. Por quê? Porque nós temos que conhecer. Porque vai ter gente que vai vir perguntar e você não sabe como explicar. Aí você fala assim, não sei, mas é tudo pela emoção. Conheço um cara que ele diz que o evangelho
é o almático, não é racional, muito pelo contrário. Eu fundamento a minha fé naquilo que eu estudei, porque aí, pelo que eu estudei, eu sei que pode acontecer o que for, porque está dentro de mim. Naquele oba-oba que você sente num dia e depois vai. Nós estamos cansados de ver gente que procura as igrejas só para ter aquela emoção, só para ter aquele, né? E, no entanto, o que é? Nós temos que ter racionais, nós temos que saber, porque quando você sabe conscientemente, nada te separa. Você tem base. Então, quando você tem uma base, o que você estudou, o que você aprendeu, nada vai te desviar do caminho. Desvia quando você conta a história de outro, ou quando você, não, por que isso? Não sei, não sei. Não sei. Nós sabemos. Mas a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito santifica. Eu acho barato uma classe de crentes que pega esse versículo para dizer que você não precisa estudar, tá? Aí eu gosto de pegar lá tudo que Paulo falou para Tiago, né? Fala assim, aplicai-vos, estudai, tenha tudo aqui, porque no dia da adversidade você vai ter as promessas aqui. Então, vamos estudar. Eu não sei porque eu estou falando para vocês, porque vocês estão aqui, já é uma razão, uma declaração óbvia de que vocês concordam comigo. Vamos estudar, vamos lá. Pergunta 8. Como nós temos a participação da carne e o sangue através dele? Olha isso, versículo 14 e 15 diz o seguinte: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo, tá? Então, ele veio para aniquilar as obras daquele que é o império da morte, o diabo, tá bom? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tá? Ok. Pergunta 9. Jesus, vindo como homem, recebeu autoridade sobre o quê? Então, vamos voltar naquele pedaço que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Diz o seguinte, por quê? Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, os homens. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é Deus, para expiar o pecado do povo. De novo, o que ele está falando aqui? Jesus, ele recebeu autoridade porque passou por tudo, tá? Esse filme que eu esqueci o nome, que eu vou lembrar, mas é um filme muito interessante, que eu lembro que quando passou, a Igreja Católica levantou, tá? Por quê? A Última Tentação de Cristo, esse filme. Esse filme, aí eu sei que ninguém assistiu, porque a Igreja Católica já parou na Europa, e a crentaiada do Brasil, tudo parou, e eu fui assistir depois, e eu fiquei encantada com a mensagem desse filme. Esse filme diz o seguinte, na história: Jesus está lá, vou resumir rapidinho, Jesus está lá com os discípulos, nasce, e tem um molequinho, assim, de cabelo cacheadinho do lado dele. E mostra ele passando, mostra a vida dele, e o molequinho nunca crescia. O povo crescia, ficava velho, o molequinho não estava. E vai rolando o filme, tá? A história de Jesus, beleza, a última ceia, crucificação. Na hora que ele está na cruz, olha que barato, na hora que ele está na cruz, o diabo vai para ele e fala assim, desce daí. Você não precisa passar por isso. Você é dono de tudo isso aí. Desce. E aí o filme mostra que Jesus falou verdade. E o diabo falava para ele assim: você não mostrava que era o diabo, né? Você pode fazer muito mais enquanto você está vivo. Por que você vai morrer? Olha a quantidade de gente. Desce da cruz e continua pregando. E aí no filme Jesus desceu. Ele desceu, ele não morreu. E aí o que acontece? Arrumou esse molequinho, estava junto com ele, aí mostra que ele casou, papai, e um dia ele está andando, ele encontra com Pedro, que estava pregando. E Pedro falava, por que ele morreu e ressuscitou, papapá, né? Ele chega e chama Pedro no canto e fala assim, cara, para de falar isso, eu não fiz, eu não morri, eu desci da cruz. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, essa mensagem é a única que pode salvar todos nós, olha a cara de cada um. Porque se você não morreu e ressuscitou, a nossa fé é em vão. Aí ele pega, olha assim e mostra. Aí vai mostrando, aí mostra ele já no fim, velhinho lá, os discípulos tudo em volta dele, tudo velho, e o molequinho estava lá junto.
Aí ele pega, ele tá lá, e você vai morrer agora, né, de velhice, lá, não sei o quê. Aí o molequinho vira para ele e fala assim, então, que bom que você me ouviu, o seu plano foi frustrado. Aí aparece uma cena, sabe quando volta a cena? Voltou para a cruz. Aí Jesus pega e fala assim, arreda-te de mim, e falou, pai, eu entrego o meu espírito. Gente, eu achei esse filme bárbaro, porque não é anti o cristianismo, é muito pelo contrário. É mostrando que ele mesmo, caso isso tivesse acontecido, não é que aconteceu, mas se Jesus não morresse e ressuscitasse, a nossa fé seria em vão, como Pedro fala. Como Pedro fala, ia ser só um a mais. Então você olha o budista, Buda conseguiu chegar perto de Deus. Aí você vê os muçulmanos, ai, porque Maomé chegou perto de Deus. Gente, o túmulo desses caras todos está ocupado, tem lá. Mas o túmulo onde Jesus foi guardado está vazia, a cruz está vazia, a manjedoura está vazia, o sofrimento está vazio, porque o trono está cheio, ele está reinando do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e é por isso que nós estamos aqui, que nós não somos consumidos, é por isso que mesmo no meio de um problema você consegue clamar e ver a atenção. Então, o que acontece? O que fez Jesus ser autoridade? Foi ele se entregar e morrer, porque ele sabe o que nós passamos. Ele sabe, ele teve dor de dente. Ele sabe, porque ele passou e sofreu a morte, ele foi humilhado, ele foi escorraçado, e ele passou por morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa da época. Então, ele fazendo isso, ele tem autoridade para falar para Deus, Pai, eu sei o que ela está pensando, eu sei o que ela está sofrendo. Porque hoje ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. Ele vai vir como juiz depois. Por enquanto, por que ele é o sumo sacerdote? Ele pega a Kátia cheia de pecado e banhada com o sangue dele e apresenta ao Pai. A dívida dela eu já paguei. E ele só tem esse poder por quê? Porque ele passou pela cruz. É a diferença das religiões e nossa. A nossa fé não é vazia, a nossa fé não é flutuante, a nossa fé não é uma coisa que pode mudar daqui para frente, não. É fiel, arraigada, porque ele morreu no meu lugar. E ainda vou mais longe. Cada vez que você pega e repete um pecado que você já, né, caiu a ficha, você faz de novo, você está pegando mais um prego e jogando na cruz. Isso, o dia que eu vi essa explicação, eu tinha acho que logo uns 16 anos, eu fiquei tão chocada, porque é verdade. Cada vez que você peca, sabendo, tipo, depois eu peço perdão, você está botando um preguinho a mais na cruz. Porque ele morreu pelo meu pecado. Ele sofreu o que eu tinha que ter sofrido. E é por isso que ele tem autoridade para ser chamado de sumo sacerdote. Por isso que ele pode expiar o pecado. Expiar o pecado não é anular o pecado. O pecado existiu, mas eu paguei um alto preço. Agora vamos lá. Qual a consequência prática no sofrimento dele e na nossa vida? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Uhul! Ele sabe o que eu estou sentindo. Aí, esse é o versículo 18. Então, para pensar, eu gosto de deixar uns pontos para pensar. Você não pode se desviar daquilo que você leu e ouviu só para se sentir mais confortável. Se você tem tudo gravado aqui e aqui, você não desvia. O problema é que às vezes nós colocamos tantos barulhos do mundo para que você perde a audição, você não consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo, porque você está ouvindo os outros barulhos do mundo. E isso é tão comum hoje em dia. Nós vemos barulhos do mundo dentro das igrejas, inclusive. Igrejas que você vê que está desviando o foco. Porque vocês pensam que o diabo está lá no prostíbulo, na Cracolândia? Não, lá estão os fraquinhos. Os demônios fortes estão dentro das igrejas, porque eles estão lutando contra a soberania do Filho de Deus. Então, não vamos nos desviar do que lemos e ouvimos
e se sentir confortável. Os anjos são inferiores a Jesus, logo não podem interceder por ninguém, nem os anjos, nem ninguém mais, né? Tinha uma época que eu vi lá no Brasil uns adesivos para casa que estava assim: pede para a mãe que o filho atende. Isso não existe. Quem morreu na cruz foi ele. Então, veja bem, você vai no consultório médico, você está doente, você vai no consultório médico. Chega lá, cadê o médico? Ah, o médico saiu, mas quem é você? Eu sou a mãe dele, eu vim aqui trabalhar de secretária. Ah, é? Mas eu tô doente assim. Não, pode falar, porque ele não tá aí, mas eu sou a mãe do médico. Pode falar que eu resolvo isso aí. Você confia? Então, por que você vai confiar a sua fé? Não estou dizendo contra Maria, que Maria foi excepcional. Gente, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Você acha que era eu? Não era. Ela era muito especial, mas o papel dela foi esse, tanto que ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava reconhecendo que precisava de salvação. Então, o único que pode expiar os nossos pecados são quem? É quem? Jesus. Só. Jesus é o sumo sacerdote. Ele conquistou tudo com a essência de Deus e dos homens. E depois que ele passou aqui na terra, depois que ele passou e sentiu tudo, só ele tem autoridade para nos apresentar ao Pai. Por isso que é o sumo sacerdote. Não é um sacerdote qualquer. Não é um sacerdote que vai lá num cultinho lá e entrega. Até, se bem que hoje em dia nem existe mais isso, né? Mas acho que judeu deve fazer isso, não sei. Não sei. Mas nós somos da época da graça. A graça é o que? É favor imerecido. Ai, justiça de Deus, eu vou falar para vocês. Deus não é justo, ele é misericordioso, porque se ele fosse justo, euzinha estava queimando lá no meio do inferno. Por quê? Porque eu conhecendo a palavra, eu ainda desobedeci um punhado de vezes, até hoje, às vezes eu me pego, sabe, tendo que ir lá pedir perdão, porque eu fiz por quê? Porque eu sou falha. Eu sou falha. Então, o único que pode fazer isso por mim é o Senhor Jesus. Então, eu acho que a linguagem da carta é um pouco mais rebuscada, mas o sentido é esse. Nós vamos ver que o autor não estava escrevendo para qualquer um. Eu acho até que estava escrevendo para os judeus, que eram ex-judeus, viraram cristãos e agora voltaram para o judaísmo. Então, vê que é a base, é a base. Jesus veio para salvar o mundo, é o resumo desse capítulo. Só ele tem autoridade para isso. E é por quê? E é por ele, para ele e por ele são todas as coisas, inclusive a minha vida. Então, vamos ter isso na mente. Vamos ter cuidado quando aparece um vento de doutrina diferente. Então, para você não se deixar levar por esses modismos, tenha a sua fé fundamentada na Bíblia. E eu falo de novo, guarde uma Bíblia de papel. Eu uso muito no telefone, e a minha, que eu mais amo, já está tão destruída que eu não posso nem andar com ela mais, senão vai começar a perder folha. Eu comprei ela quando eu fiz teologia, gente, não tinha nem a Rebeca ainda. Então, guarde, porque vai ter um dia que de uma hora para outra, sumiu. E ainda acontece pior, que eu já vi Bíblias sendo distribuídas com textos modificados, tá? Textos suprimidos e textos modificados. Então, vamos manter a nossa fé firme. Como eu vou saber isso? Porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único e unigênito Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que ele veio para nos dar vida em abundância. Não foi só para depois que eu morrer no inferno, não. A vida em abundância já começa, a sua vida eterna já começa quando você entrega seu caminho ao Senhor. Então, vamos focar. Esse é o momento mais oportuno para a gente fazer esse estudo, porque nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, umas notícias desinformadas, uma coisa que entra em contradição com a outra. Agora nós temos a inteligência artificial que manipula texto, voz, fisionomia, fatos. Tenha a sua Bíblia e tenha a sua fé no Senhor. Na nossa igreja, e é comum, né, estarmos em jejum no primeiro em janeiro, né, no começo do ano, e eu convido você para pegar esses dias de jejum de Daniel e pedir, colocar um propósito: Senhor, me mostra qual o meu papel para o teu reino. Porque ele tem um papel para você, porque
O mundo jaz no maligno, o maligno está aí soltando, mas só que ele levantou para cair. Então ele está desesperado, levantando como um leão que ruge, esperando quem ele vai derrotar. Ele não vai. Ele não vai. Você tem que ter essa certeza. E como que você sabe disso? Estando firmado na palavra. Estando firmados, se alimentando, pelo menos uma vez por dia, alimentando a sua alma, estudando a palavra, pedindo para Deus, de Deus discernimento, quando você vê uma historinha meio louca assim, pede discernimento, guarde as promessas na sua cabeça e no seu coração, porque vai ter um dia que você vai precisar usar as escrituras para se fortalecer e você não vai ter nada ao seu redor. E eu nem estou falando de mundo apocalíptico, não, eu estou falando, de repente você está na rua, bate o carro e tá lá e não tem uma Bíblia do lado e você tem que saber que Jesus morreu para que nós tenhamos vida em abundância. E essa vida em abundância já começou. Essa história de, eu vou sofrer aqui mesmo para viver a Nova Jerusalém, então celestial. Ok, se você quer sofrer aqui, a escolha é sua. Eu não quero. Porque até a minha alegria foi conquistada na cruz. Deus olha para mim e ele só vê o sangue do filho dele. E é por isso que nós não somos consumidos. Amém? Beijo grande para vocês. Até a semana que vem. E olha que tá esquentando, hein?